Este vídeo tem aí o intuito de apresentar o 3 R10. Porque nós já vimos aí mais itens da NR10, né? Inclusive aí os anexos, né? E o glossário. Este anexo 3 é mais para explicar como deve ser aí o treinamento para, né, atender aí o que descreve o anexo 3 aí da própria NR10. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela, e aí a gente vai começar a ver aí o anexo. Então, né, ó, do que trata este anexo aí? Ele trata do requisito aí, né, do conteúdo do treinamento para trabalhar com segurança em instalações e serviços com eletricidade, né, é o curso básico, tá? E aí, eu tenho aqui, logo, né, no artigo 1 aqui do anexo, e ele se aplica para os trabalhadores autorizados, né? E aí a gente viu, né, as especificações lá de trabalhador capacitado, autorizado, né, e legalmente habilitado. Então, este trabalhador autorizado, ele tem formação na área de elétrica, né? Ele tem formação para trabalhar com atenção lá, né, dentro da empresa, ele é registrado dentro da empresa para aquele cargo, né? E ele possui lá também a autorização para fazer esse tipo de atividade, tá? Então, ele precisa receber aí este treinamento, que deve ter no mínimo aí a carga horária de 40 horas. Então, está aqui a descrição da própria NR. E a seguir a gente vai ver o que deve ter de conteúdo, qual é a programação. E aí, começa aqui com introdução à segurança com eletricidade, né? Então, é um resumo básico aí. Quem vai fazer esse treinamento aqui é um engenheiro eletricista, né? A pessoa que ela é legalmente habilitada para aplicar esse treinamento, tá? Então, ele vai aplicar lá, ele vai abordar também os requisitos de segurança, prevenção, né? E controle de riscos, voltado aí para a área de elétrica, tá? E vai apresentar também os requisitos da NR10 e, como complemento aqui, NR18, para quem for trabalhar na construção civil, e esse RTP05, tá? Então, existem 5 RTPs, né? A segunda, ela está provisoriamente lá cancelada, porque teve uma revisão na NR18, e aí ela está em processo lá de cancelamento até que ela seja atualizada. A gente tem 5 RTPs, né? São esses relatórios aí da Fundacentro, isso aqui é importante também que vocês depois deem uma lida lá, principalmente quem for trabalhar na construção civil. O RTP5 ele trata lá de instalações provisórias em canteiro de obra, então requisitos ali técnicos, né, para elaborar procedimentos de trabalho, tá? E vai abordar também sobre o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, né? O famoso sistema lá que bloqueia, né, raios, né, assim, popularmente conhecido, né, raios, né, época de chuva ou, né, quando a gente tem um acúmulo, né, de eletricidade também, não precisa necessariamente estar chovendo, né, para que haja descarga de raios. E aí no 2, né, o treinamento ele vai ter que descrever quais os riscos que existem naquele ambiente, né, envolvendo ali a eletricidade, né, o choque elétrico, explicando, né, o mecanismo, como ele funciona, o que ele causa, né, não só na pessoa, mas no local. Então isso é importante saber, até para você poder socorrer ali a pessoa, né, a questão de contrações ali que o choque elétrico ele vai causar no corpo, né? Principalmente dependendo da intensidade dele, tá? Fibrilação do coração, né? Lesão, então um choque, dependendo ali da intensidade e da duração, ele pode, de repente, não matar a pessoa, mas causar ali lesões, né? Queimaduras, tá? E, né, dependendo da ocasião, além de matar a pessoa, também acaba queimando, né, infelizmente, o corpo ali, né, daquela pessoa que sofreu essa descarga elétrica. E aí tem as definições aí, né, que deve ser apresentada aí da morte causada pela eletricidade. Então tem a morte aí cardíaca, né, onde se eu receber uma corrente elétrica diretamente no coração ali até 120 volts, né, pode causar a morte elétrica do meu coração ali, então ele sofre ali um curto-circuito, né, uma descarga muito forte
energia elétrica. A morte dos pulmões, ou seja, a pessoa ela deixa de ter ali a função pulmonar, né? Porque essa descarga elétrica ela acaba ressecando os pulmões, né? Então é como se secasse, né, os pulmões ali por essa carga de energia muito forte, então mais de 120 até 1.200 volts. Então, além, evidentemente, de ter a parada cardíaca, também vai ter lá, né, a parada pulmonar e a morte cerebral, né, porque aí já é uma descarga muito violenta, uma descarga de 1.200 volts para cima, né. Então, por exemplo, quem acaba tendo contato com rede de alta tensão aí é uma morte que causa, né, uma reação ali imediata no cérebro, né, porque é uma corrente, uma tensão, né, muito forte ali de energia. Aí, dando continuidade, né, eu tenho duas definições aqui, né, a primeira é eletropressão, tá? Então, eletropressão, isso significa que é uma morte que ela foi causada pela exposição à energia elétrica. Então, alguém que, né, entra em contato com a rede elétrica inadvertidamente, né, uma pessoa que sofre lá um choque elétrico e ela acaba sendo vítima, né, dessa descarga elétrica, ela é uma pessoa que ela sofreu lá uma eletropressão. E eu tenho o outro termo, né, eletrocução, que vem lá do inglês, né, electrocution, né, e aí traduzido ficou eletrocução, que é a morte causada, né? Ou seja, é algo que quis, né, ser feito através da energia elétrica. E aí é o caso da morte lá na cadeira elétrica, né, que acontece nos Estados Unidos, né, onde as pessoas cometem crimes lá hediondos e são condenadas lá à morte na cadeira elétrica, né? Então, um exemplo aí de eletrocução, tá? Então, eletropressão é quando eu tenho contato lá acidentalmente. E eletrocução é quando eu quero, né, de fato, vitimar lá, né, causar um óbito na pessoa utilizando a energia elétrica. Também deve ser abordado aí nas questões de arco elétrico, né? Então, talvez vocês em algum momento já tenham visto um arco elétrico, né? Quando ele acaba sendo ali transmitido através da corrente do ar. Então, em algum momento vocês já devem ter tirado alguma tomada lá alguma plug da tomada lá e quando você puxou, você percebeu que parece que a energia elétrica fez um caminho no ar, né? Como se fosse um raio. Então, isso aí é um arco elétrico que é gerado, tá? E os campos eletromagnéticos, a gente falou já sobre isso, né? Inclusive, tem lá a zona controlada, a zona de risco, na norma que a gente viu também, que trata justamente desse efeito de eletromagnitude, e não necessariamente eu preciso encostar, né? Dependendo do potencial, dependendo da força que tem ali de energia, ela causa um campo magnético que apenas, né, por eu estar em uma determinada distância, não preciso nem ter encostado, né? Apenas por eu estar em uma determinada distância, que a gente chama de zona de risco, eu posso sofrer lá esse eletromagnetismo, né? E aí eu também falei para vocês do perigo das pessoas que moram, né, que invadem aí essas áreas aí debaixo, né, essas áreas sob rede de alta tensão, né, inadvertidamente. Então a pessoa acaba sendo exposta ali rotineiramente a esse eletromagnetismo e pode também causar câncer, né, principalmente câncer de tireoide. E aí aqui tem um vídeo, né, que mostra exatamente esse efeito de eletromagnetismo. O pessoal está fazendo manutenção numa rede aérea, estão estacionados próximo, né, ó, lá embaixo da rede elétrica, e ele mostra que acontece lá um efeito de eletromagnetismo ali na antena do caminhão. Então ele vai mostrar ali, então percebam, né, ó, a rede elétrica está lá no alto, e aí o efeito de eletromagnetismo no caminhão. Ó. Vocês podem ver ali, né, o arco elétrico ali, né, a faísca, que é justamente causada pelo campo eletromagnético dessa rede de alta tensão que está passando ali em cima dele. Agora imagina, né, quem mora debaixo de uma rede dessa aí, né, ou parecida, né, e a pessoa está ali o tempo inteiro exposta a isso, absorvendo, né, no corpo dela. Bom, aí depois ele deve explicar sobre análise de risco, né, então deve ser exemplificado aí no curso como fazer uma APR, é uma
análise preliminar de riscos, né, envolvendo aí a eletricidade, envolvendo a atividade com eletricidade, e a checklist, que é uma lista de verificação baseada nas medidas de prevenção, nas medidas de controle que são aplicadas na APR. Né? Então, os dois trabalham em conjunto. Primeiro é feita a APR, e depois a lista de verificação, né, a checklist, juntamente com a permissão de trabalho. Né? Então, é explicado e é exemplificado aí nesse treinamento essas duas ferramentas aí para análise de risco. Aí aqui algumas medidas de controle, né, que são obrigatórias aí de serem apresentadas no curso, que é a desenergização, ou seja, eu desligo, né, o fornecimento de energia elétrica, né, então eu vou lá no meu quadro de distribuição, né, a gente chama de montante lá dentro da região que vai ser feita a atividade, e eu desenergizo, né. E aí tem os aterramentos também que devem ser feitos, principalmente aterramento temporário, né, e aí tem 3 exemplos de aterramento, eu não vou entrar muito a fundo com vocês, porque esse aqui é bem específico para a área de elétrica, né? Mas eu vou colocar um exemplo aqui só para vocês entenderem essas 6 siglas, né? Eu tenho aí TN, TT e IT, né? Terra neutro, terra-terra, né? E isolação terra. Então eu tenho essas 3 definições aí que eu coloquei aqui para vocês, né? Então terra neutro aqui nesta primeira coluna, né? É basicamente o que tem nas casas aí, né? Na casa da gente, onde você precisa ter lá um disjuntor, né, ou um DR lá no quadro de distribuição, né, dependendo ali da quantidade de componentes que tem na casa, você tem mais de um disjuntor, mais de um DR, né. Então, este uso aqui do terra neutro é basicamente o que a gente tem em casa, né. Vocês podem ver lá que tem, né, na tomada lá, ou no quadro de distribuição, vai ter lá um fiozinho verde e amarelo, né, vai ter um fio na cor azul, né, que é o fio neutro, e o fiozinho verde e amarelo é o fio terra, né. Então, esse sistema de aterramento terra neutro é o mais comum que a gente pode ver nas nossas casas, dependendo da indústria, né, dependendo do potencial da indústria, também ela pode utilizar esse mesmo tipo de aterramento, tá. E aí eu tenho terra-terra, que aí obrigatoriamente eu preciso usar lá um DR, né, preciso usar esse aparelho aqui, que ele é mais aprimorado do que um disjuntor, né, e isso aqui geralmente, né, a gente não vai ver nas casas aí como obrigatoriedade, tá? Mais em comércio. Evidentemente, dependendo da residência, né, dependendo do potencial que tem naquele local, pode-se ter também lá um sistema de terra-terra, né, onde o aterramento ele é independente do neutro, né? Então eu tenho lá um aterramento para o neutro, eu tenho um aterramento para o terra. Então eu tenho lá os cabos de cobre, por exemplo, que um é, né, específico para o terra e outro específico para o neutro. Tem o isolamento terra, que aí este, né, é muito comum em indústrias, tá? Principalmente em indústria onde você tem máquinas de precisão, né? Torno CNC, por exemplo, né? Então, no torno CNC, a gente chama de massa aterrada localmente, ou seja, o que a gente chama de massa aqui, por exemplo, é o torno, né? Então, o torno ele é uma massa, porque ali ele tem uma quantidade de energia, né, que precisa ser dissipada. Então, esse torno ele vai ter lá um sistema de aterramento específico para ele. Então, geralmente, quando ele é instalado, né, já é pré-determinado isso, então ele vai ter lá, 4 pontos lá, né, de aquele cobre lá, né, aquele cabo de cobre lá, aquela barra de cobre lá, aterrada para especificamente esse torno, para que não tenha interferência eletromagnética nele, né, e que ele possa também sofrer lá a descarga de forma correta. E em hospitais também, né, principalmente hospitais ainda você tem máquina de ressonância magnética, né, máquina de sistema computadorizado, então precisa ter um aterramento específico para esses equipamentos, para que eles não sofram interferências ali de outros equipamentos que podem ter ali uma massa, né, também maior ou igual, e aí acaba tendo problema para dissipar essa energia, né, e aí eu tenho a própria energia ali estática também acumulada, e isso causa interferência ali no uso desses equipamentos, além de risco, né, de choque elétrico, tá? Então, essas 3 definições que a gente tem aqui, eu coloquei bem resumido para vocês, né? Terra neutro, TN, terra-terra, TT, e isolado terra e T. Tá? Mas isso, quando é feito o treinamento, o engenheiro eletricista lá que está aplicando o treinamento, ele vai explicar isso aqui de uma forma bem mais abrangente, né? E quem está recebendo o treinamento, ele já tem lá uma teoria, né? Ele já tem uma base lá disso e fica mais fácil para ele entender também, tá? E aí ele vai continuar, né? Falando sobre equipotencialização, né? Que é igualar, né? O potencial
do sistema elétrico, vai falar sobre seccionamento, né, ou seja, corte, desligamento, né, seccionar é cortar, né, dispositivo de corrente de fuga, vai falar sobre extra baixa tensão, a gente já viu isso em aula, né, até acho que foi feita uma atividade com isso, né, então a gente tem lá as 3 definições, né, extra baixa tensão e alta tensão, então ele vai abranger aí, né, nesse curso aí, nesse treinamento, né, explicando o que é, né, essa baixa tensão, qual é a importância dela. Ela é muito utilizada em comandos, né, em comandos de painéis, porque você minimiza ali o risco de choque elétrico para o operador, né? Então ela é utilizada como requisito de segurança, né, nos painéis elétricos. Ele vai falar sobre barreira e invólucros, né, o sistema de bloqueio e impedimento também a gente já viu conhecido como LOTO, né? O sistema de bloqueio e impedimento, além de eu desenergizar, eu bloqueio e impeço que alguém ligue inadvertidamente, né? Então, fica um cadeado ou mais de um cadeado lá, dependendo da quantidade de pessoas que estão trabalhando, né? E aí ele vai falar sobre esses demais itens aqui na abrangência desse treinamento que ele está aplicando, conforme os requisitos da NR10. Aí, né, algumas normas específicas também que devem ser abordadas aí no treinamento, né? Então a gente tem bem conhecida que é a 5410, que é para instalações de baixa tensão, né? É uma norma aí que ela é muito comum, né? Utilizada aí na área elétrica. Também tem lá a 14039, que é uma norma que ela vai abranger média tensão, né? Até 32 ou até 36,2 kV aí de potência. Aí também, né, deve ser abordado as regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Vai abordar ali sobre algumas NR, que são aplicáveis ali à atividade do trabalhador, né? Então ele vai falar sobre as NRs gerais, né? Vai falar sobre a NR específica aí a 10, né? Pode falar também sobre a NR 12, né? Depende muito ali da atividade. Pode falar sobre a NR 18, então vai depender do ramo do trabalhador ali, qual a área que esse trabalhador vai atuar. Então, essas NRs aí, elas serão específicas de acordo com a rotina do trabalhador, né? E aí deve falar, evidentemente, sobre a NR10, né? Que vocês já aprenderam, né? O que é qualificação, o que é habilitação, o que é capacitação e o que é autorização. Ele também vai abordar nesse treinamento, tá? Deve também abordar sobre equipamento de proteção coletiva, né? E equipamentos de proteção individual, tá? Quais os equipamentos que devem ser utilizados, que obrigatoriamente devem ser usados, como usar, né? Qual é a forma correta, e de proteção individual também, né? A forma correta de utilização desses equipamentos também deve ser abordado durante esse treinamento, durante esse curso aí, que o anexo 3 da NR10 determina. E as rotinas, né? Ou seja, procedimentos de trabalho aí, né? O segundo nível de hierarquia lá, né? Que a gente já viu a hierarquia dos controles, né? Primeiro nível a gente tem a produção coletiva, né? Ou medidas de engenharia. Em segundo nível a gente vai ter, né? Os procedimentos, né? Rotinas administrativas, treinamentos, capacitações, né? Manuais, por exemplo, né? E em último, os equipamentos de produção individual. E aqui ele vai explicar, né? Sobre rotinas aí para procedimento para você desenergizar uma instalação, como deve ser feito, né? A empresa deve ter lá já o procedimento elaborado, uma rotina, um passo a passo, né? Quem pode liberar esse serviço, qual é o procedimento para liberar, né? Como deve ser feita a sinalização. Então, por exemplo, se naquela empresa a área elétrica ela tem um cadeado de uma cor especial para eles, né? Quem que fica com a chave desses cadeados, né? Quem que faz o sistema de blockout ou de lockout, né? De loto, quem que vai lá verificar se está correto, quem que faz essa liberação, né? E assim que for desenergizado, quem vai fazer a liberação para reenergizar. Então, está tudo dentro desse item 9 aqui, tá? Que é explicado isso aqui, de acordo com o procedimento da empresa. Então, cada empresa vai ter o seu procedimento específico que deve abranger esses itens, né, essas alíneas que a gente acabou de ver aqui. E o 10, né, que é as documentações de instalações elétricas, né, o prontuário elétrico, se for o caso, dependendo da potência instalada no local, né, a ordem de serviço que é importante, né, permissão de trabalho, né, a documentação que deve ser elaborada, deve ser preenchida, né, quem assina essa documentação para liberar, né, então é tudo explicado aqui também nesse treinamento, tá? E os riscos adicionais que envolvem eletricidade, então a gente sabe que não é só apenas a eletricidade, né, então se você está trabalhando
na manutenção de um poste, você tem risco de altura, né? Tem risco de queda por diferença de nível, né? Se você está lá fazendo manutenção numa instalação elétrica que ela é subterrânea, né? Então você vai ter acesso a espaço confinado, então você também tem risco envolvendo espaço confinado, né? Você pode ter risco lá numa área classificada, uma área onde você tem acúmulo de gases, né? Poeiras, né? Uma área onde você tem uma cabine de pintura, por exemplo, é uma área classificada, dependendo, né? Da tinta que está sendo utilizada ali, evidentemente, tá? Risco envolvendo a umidade, né? Porque a umidade também ela acaba sendo um potencial ali para quem mexe com eletricidade, porque ela acaba sendo ali um material condutor, né? Porque você tem ali um acúmulo de água, né? Ambiente úmido, então ele favorece a condução da energia, né? Da energia elétrica, né? E também os riscos envolvendo as condições atmosféricas, né? Então, vai fazer manutenção numa rede aérea, né? Ou numa rede de espaço confinado, né? Se chover é perigoso, né? Se estiver ventando muito é perigoso. Será que é melhor fazer à noite ou durante o dia, né? Ah, não dá para fazer à noite, tem que fazer durante o dia. Então, essas condições, elas impactam diretamente aqui como riscos adicionais que devem, né? Ser aí analisados de acordo com a atividade. Então, isso aqui é bem específico, tá? Então, não tem um padrão. Então, de acordo com a atividade, de acordo com o momento, né? Esses riscos adicionais eles são analisados. E proteção em combate a incêndio, né? Noção básica, que vocês também terão aí, né, ao término do curso, qual o extintor correto, né, o que fazer, né, como deve ser feito aí esse combate a incêndio, né, o que deve ser feito se constatar que existe lá um incêndio, um princípio de incêndio, quais são os procedimentos, as práticas, né, o que deve ser feito, para quem ligar, quem deve ser comunicado, né? Então, tudo isso aqui é abordado também nesse treinamento aqui, que é o item 12, né? Então, é feito lá um treinamento, uma capacitação ali envolvendo essa proteção em combate a incêndios, né? Os riscos aí também da descarga elétrica, né? As causas indiretas ali, eles vão também, ou né, o engenheiro ele vai apresentar ali alguns casos que já aconteceu de repente com ele, ou casos que podem acontecer, né, hipoteticamente falando ali. Então ele vai discutir o que fazer, né, se acontecer, se presenciar, como agir, né, como estar se preparando para isso, né, porque a gente sabe que uma coisa é você receber um treinamento teórico e outra é você vivenciar, né? A reação humana, ela é bem diferente quando você vivencia algo, né? Então, às vezes, aquilo ali pode te impactar e pode acabar fazendo com que você não consiga raciocinar, né? Então, ao invés de você ajudar, você acaba também necessitando de ajuda, né? Principalmente se causar um impacto mental ali, se aquilo te causar algum mecanismo ali que de repente você tem algum trauma, já vivenciou algo, né? E aí você acaba também tendo que receber ajuda ao invés de ajudar. Então essas discussões de casos elas servem também para exemplificar e preparar mentalmente ali os trabalhadores para o que, né, eles podem encontrar no ramo aí de trabalho com eletricidade. Tá? E primeiros socorros, né? O que fazer, né? Com lesões aí envolvendo eletricidade, né? Como deve ser feito esse atendimento, né? Então, você deve de antemão saber, né, para onde levar essas pessoas, se houver queimadura, qual o hospital que atende, né, essa pessoa com queimadura, porque dependendo da situação, né, se você não levar diretamente no hospital que tem esse atendimento de queimadura, dependendo da lesão ali, a pessoa acaba tendo que sofrer uma amputação, né? Então, por isso que é primordial você saber, né, em qual local levar a pessoa, né? É claro que a gente sabe que isso é bem complexo, né, porque quando a gente fala de funcionalismo público, né, hospital público, pode ser que você, né, tenha lá confirmado isso há algum tempo, né, em um determinado local, em um determinado hospital, tem essa informação de que tem lá atendimento para queimadura, e aí, de repente, né, passado alguns dias, alguns meses, pode ser que também não tenha mais, né? Falta lá o profissional da área, né? Falta recurso, por aí vai, é bem complexo. Então, o ideal é que a empresa tenha mais de um local para fazer esse atendimento aí, né? E, né, se possível, um sistema privado, né? Porque aí as chances de você encontrar um profissional que trate de queimadura, ela é maior do que no hospital público, né? Aplicação de respiração artificial, vocês aprenderam isso aqui também, né? Nas aulas de suporte inicial à vida. Massagem cardíaca, né? Vocês também sabem como fazer uma ressuscitação cardiopulmonar lá, vocês também aprenderam, né? Isso aqui é importante também para você manter ali, né, o profissional ali que de repente se acidentou
até que ele receba um atendimento de alguém ali especializado, até que ele possa ser removido, né? Como remover e transportar esse acidentado, se pode também, né, remover, né? Então, de repente, a pessoa está sofrendo lá um choque elétrico e se você pôr a mão, evidentemente, você também vai ser, né, acometido da mesma situação. Então, o que fazer, né? Então, a segurança pessoal, ela vem em primeiro lugar, até porque se você não conseguir, né, ajudar aquela pessoa, né, aí não adianta nada. Então, você vai ter mais um lá que vai precisar de ajuda e aí, de repente, né, você era o único que presenciou a situação ali, né, fica complicado. Então, é importante, em primeiro lugar, a segurança pessoal. Então, o que fazer em uma situação onde tem lá uma descarga elétrica, né, uma pessoa que sofreu ali um choque elétrico ou que está sofrendo um choque elétrico, o que fazer, onde desenergizar, como deve ser feita isso, né, essa desenergização. Então, tudo isso aí é abordado aí nessas práticas de primeiros socorros, tá? Quando a gente fala de essa questão de técnica para remoção e transporte acidentado é bem complexo, né? É bem complexo porque imagina um trabalhador que ele está lá no alto da escada lá, né, ou na rua num poste lá, e ele sofre um contato com uma descarga elétrica lá, né, e ele fica dependurado lá pelo cinto, né? Como você vai socorrer essa pessoa, né? Então, a primeira coisa, você precisa garantir que não tem ali ainda o contato, né, com a energia elétrica, que não tem mais aquele ambiente energizado. A primeira coisa que precisa fazer, né? Mas como fazer isso, né? Depois, como você vai conseguir fazer o resgate daquela pessoa que está lá, né, pendurada pelo cinto lá, né, totalmente desfavorável numa posição para você realocar ela, né? Então, tudo isso é abordado aí nesse treinamento de primeiros socorros que é feito, né, nesse curso básico aí da NR10. Então é importante isso aí, pessoal. É lógico, né, não são vocês como técnicos que irão apresentar esse treinamento. Vocês podem até participar, né, nos aspectos de envolvendo aí segurança do trabalho, mas o responsável por isso é o engenheiro eletricista, né, porque aí tem muitas informações que são pertinentes à área da elétrica, né, e aí isso é função dele fazer esse treinamento, né, ele que vai aplicar isso aí, porque ele tem uma formação para isso. Mas é importante que vocês acompanhem isso para que vocês garantam que, de fato, está sendo cumprido aí o que a norma pede, né? E todos esses itens aí que a gente viu é o mínimo, né, que deve ser aplicado no treinamento, nesse curso aí que o Nexo 3 determina, tá bom? Então é importante que vocês saibam o conteúdo, ou seja, o que precisa ser aplicado, para que vocês assistam, né, e tenham certeza de que, opa, esse profissional, de fato, ele está aplicando o que a norma determina, né, ou às vezes até mais, né, está sendo mais abrangente, mas minimamente aplica lá o que a norma determina, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês esses aspectos que a gente viu, né, e evidentemente, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar.